Boa noite a todos. Feliz ano novo. Muita paz, luz, harmonia, saúde, prosperidade e, acima de tudo, mudança de atitude, segundo os ensinamentos de Jesus, para melhorarmos cada vez mais, termos as suas luzes e as bênçãos de Deus. A dona Neuza me alertou no sentido de que muitos que aqui estão hoje não assistiram à palestra de novembro, quando eu iniciei a falar sobre desobsessão. É verdade? Tem muita gente aqui que não assistiu? Então, vamos começar de novo. A obsessão é um fenômeno de domínio espiritual que pode ser catalogado de 3 formas, segundo o que nós encontramos no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, da autoria de Allan Kardec, sob a influência do Espírito de Verdade. Como é que se manifesta a obsessão? O que é a obsessão? A obsessão é o domínio que possa ser exercido de um espírito para outro. Qual é a fonte primária de comunicação entre os espíritos? O pensamento. Através do pensamento, nós podemos nos sintonizar com irmãozinhos desencarnados e encarnados, chamando a atenção deles, e dependendo desse nível de sintonia, principalmente daquilo que nós estejamos pensando, nós vamos abrir brechas para aqueles que são interessados em prejudicar, por malícia ou então até por desorientação, o começo do exercício de uma influência que pode trazer muitos dissabores e muitos danos. Objetivamente, a obsessão, como a maioria de nós pensamos, se dirige de desencarnado para encarnado. É o que mais comumente ocorre. Nós emitimos algum tipo de pensamento e um desencarnado se sintoniza com o nosso pensamento, e se ele não for elevado, se ele for menos digno, e isso trouxer algum tipo de interesse para esse espírito desencarnado, ele poderá exercer alguma influência sobre nós. Mas pode ocorrer também que a obsessão se manifeste de desencarnado para desencarnado, como por exemplo ocorre entre inimigos de várias vidas, uns aguardando o desencarne de outros para efetivarem uma perseguição mais severa, já no plano espiritual. Pode haver também obsessão de encarnado para desencarnado, como por exemplo acontece quando um parente nosso muito querido desencarna e nós não o deixamos em paz. Através do nosso sofrimento, das nossas lamentações, do nosso desespero, nós não deixamos com que ele prossiga o seu caminho em paz. Pode haver também a chamada obsessão recíproca, tanto entre encarnados quanto desencarnados. Ou seja, aquela perseguição que um faz contra o outro, deliberadamente. Então é uma troca de energias negativas visando algum tipo de malefício, algum tipo de desequilíbrio e de domínio. E pode haver, por curioso que possa parecer, a auto-obsessão,
que se desenvolve a partir do momento em que nós não exercitamos a paciência e a tolerância para conosco mesmos, nos manifestando ou pensando de nós mesmos coisas negativas, depreciativas, nos considerando menos do que na verdade somos. Essa é uma forma mais rara, porém possível, segundo a doutrina. Se nós formos observar bem, qualquer desses tipos de obsessão, ou qualquer dessas origens de obsessão, se deve de maneira efetiva a uma fraqueza, a uma debilidade da parte do obsedado ou do obsidiado, ou seja, daquele que vai sofrer a influência negativa do obsessor. Uma constatação se faz desde logo: somente espíritos inferiores, sofredores, desorientados ou voltados para a prática do mal é que pretendem exercer seu domínio sobre outros espíritos. Espíritos elevados, espíritos dignos, não se preocupam em dominar a quem quer que seja. Eles se limitam a tentar nos influenciar com bons pensamentos, com boas intuições. E se não encontram abrigo em nosso pensamento para essas boas ações, eles pura e simplesmente se afastam de nós. Não há notícia na doutrina de obsessão feita por espírito superior a um inferior. Somente espíritos inferiores é que pretendem dominar a um outro. E é evidente que isso só acontece quando o espírito obsessor encontra em nós portas abertas para exercer seu domínio. Se nós tivéssemos uma conduta cristã, ou seja, seguindo firmemente os ensinamentos de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, assim como Ele nos amou, e praticando a caridade, nós estaríamos a salvo de qualquer tipo de influência negativa. Nós não seríamos obsedados ou obsidiados de forma alguma. Então, muito da obsessão se deve ao obsedado, ou seja, à vítima do domínio que se quer exercer sobre ele. Segundo a doutrina, existem 3 categorias de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Elas se destinam sobretudo aos médiums, como nós vamos ler e encontrar no citado capítulo 23 do livro dos médiuns. Mas eu faço uma advertência. Na verdade, quando escrito o livro dos médiuns, a preocupação era de assegurar àqueles que expressavam algum tipo de mediunidade uma forma de conduta, uma segurança maior para exercitarem os dons mediúnicos. Hoje a nossa visão é a de que todos nós temos potencialidade de sermos médiums. Alguns deixam isso aflorar, alguns deixam isso vir à tona, como a dona Neuza manifestou antes do começo da nossa fala. Há cursos de desenvolvimento mediúnico a fim de possibilitar que as pessoas
possam conhecer a sua mediunidade e saber como trabalhá-la, sempre tendo em vista a prática do bem. Aqui eu me socorro daquele ensinamento bíblico: a quem mais for dado, mais será cobrado. E a dádiva da mediunidade, longe de ser um prêmio, como alguns podem imaginar, na verdade é um dever, e um dever muito sério, muito grave. A mediunidade só deve ser utilizada para o bem, nunca buscando a satisfação dos seus interesses pessoais, sobretudo aqueles de natureza material. O médium que se entrega às cobiças da materialidade e que volta à sua mediunidade para esse fim, acabará por responder de uma forma bastante severa, em razão da lei de ação e de reação. Responderá por essa irresponsabilidade. Como se dá a obsessão simples? A obsessão simples não é mais do que um mero dissabor, um aborrecimento leve, que o médium ou o obsedado tem condição de identificar. São tentativas, por exemplo, como aquelas em que, de repente, vem em nossa mente um pensamento que nós sabemos que não é nosso, algo que não é da nossa natureza. De repente, vem um pensamento, vamos dizer, maluco, desequilibrado. Nós sabemos que seríamos incapazes de pensar alguma coisa assim. O que é isto? É uma tentativa de investida para nos aborrecer, para nos desequilibrar. O médium ou o obsedado pode livrar-se disso tranquilamente, mantendo uma conduta séria, responsável, orando, lendo a doutrina, mas, para além de tudo isso, mantendo uma atitude de bom cristão. E ele fará com que, através do seu comportamento, o obsedado verifique a impossibilidade de influenciá-lo e acabe desistindo dele. Já na fascinação, o exercício do poder sobre o outro espírito se manifesta de uma forma muito mais grave, muito mais danosa. Por quê? Porque o médium ou o obsedado passa a ter como que uma cegueira mental. Ele é incapaz de notar que os pensamentos que lhe são plantados na mente são traiçoeiros, são mentirosos, são enganosos. E ele acaba, em razão da habilidade do espírito obsessor, por acreditar piamente naquilo que lhe é imposto. E passa, consequentemente, a assumir um comportamento e uma conduta que não são as naturais dele. Ele passa, inclusive, a acreditar que é o suprassumo entre os médiuns. Ele passa a acreditar, pelos elogios que lhe são feitos pelo obsessor, que a sua palavra é primordial. E nisso ele incorre num equívoco tremendo, porque o espírito obsessor começa a insuflar na sua mente coisas equivocadas, erradas, algumas até ridículas, sem que o médium consiga perceber aquilo que acontece consigo. E uma das maiores habilidades do obsessor na fascinação é a de impedir que o médium ou obsedado possa ter contato com pessoas que possam livrá-lo desse tipo de má influência. Então ele acaba se acreditando
como alguém superior aos outros, acaba acreditando nas mensagens que lhe são endereçadas pelo obsessor, acaba se tornando uma pessoa ridícula em função daquilo que fala, daquilo que defende, e está impossibilitado de acreditar que aquilo que ele fala não seja a verdade. Para ele é a verdade, e a verdade mais firme que possa ocorrer. Já na subjugação, o domínio passa a ser quase que total, se não total mesmo. Por subjugação, os mais antigos, nos primórdios da doutrina, se utilizavam de outro termo, que era a possessão. Só que hoje nós preferimos, concordando com a doutrina, utilizarmos o termo subjugação. Por quê? Porque a ideia de posse, a ideia de possessão, não corresponde à verdade da natureza do espírito. Nenhum espírito possui o outro, ocupando o mesmo espaço, por exemplo, ou influenciando alguém por todo o tempo, por toda a eternidade. Basta que o obsidiado busque tratamento, busque através da oração o seu fortalecimento, acima de tudo passe a ter um comportamento mais adequado sob o ponto de vista ético e moral, mas tem que buscar tratamento. Tem que buscar tratamento, e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde. A subjugação, ela pode ser psíquica ou corporal. Na subjugação psíquica, a vontade do obsidiado é substituída pela vontade do obsessor. Na subjugação física, o obsidiado ou obsedado perde o controle do seu corpo e passa a ter movimentos involuntários. Na verdade, é o obsessor que está fazendo ele se movimentar daquela forma. Há casos de subjugação que podem levar à loucura e, não raro, ao suicídio. Bezerra de Menezes escreveu uma obra na qual ele demonstrava que os hospícios do final do século XIX continham muitos internados que não tinham deformações cerebrais que pudessem justificar os seus tipos de loucura. Ele identificava nessas pessoas obsedados, que mereceriam, portanto, outro tipo de tratamento. Imaginem o tratamento que era dado a alguém internado em fins do século XIX. Hoje já não é lá essas coisas, imaginem naquela época então. Ao invés da pessoa ser curada, ela piorava, aí acabava ficando louca mesmo. Pois bem, feita essa abordagem inicial para rememorar aquilo que eu falei acerca de obsessão na primeira palestra em novembro, e evidentemente correndo um pouco com o assunto, porque senão eu vou ter que abreviar também a parte que havia preparado para hoje, é necessário nós falarmos sobre os tratamentos que estão disponíveis para os obsedados. Primeira coisa, vamos nos socorrer de uma frase muito popular, né? A primeira coisa que uma pessoa doente faz para se curar é admitir que está doente. Mas notem, isso realmente é um passo importante. Mas se a pessoa estiver dominada de tal forma que não se convença de que esteja desequilibrado, de que esteja doente, isso não impede, evidentemente, que ele seja colocado sob tratamento, por exemplo, a pedido de um familiar, a pedido de uma pessoa amiga.
O tratamento é feito ou é indicado que seja feito onde? Centro espírita. É certo que muitas pessoas antes buscam o socorro dos médicos da matéria. E aí aquela coisa que a gente já sabe, né? É Rivotril para lá, Rivotril para cá. Toma um comprimidinho aqui para dormir, um outro ali para não ficar nervoso. E daqui a pouco a pessoa acaba se tornando viciada nesses medicamentos porque eles causam dependência física e psíquica também. Então, vai ter resultado? Não. O resultado tem que se dar através de um tratamento espiritual. Normalmente o que ocorre? Ou a pessoa obsedada, ou alguém da sua família, alguém amigo, trará ao centro a notícia do que está acontecendo com essa pessoa. Se essa pessoa puder comparecer para ela ser entrevistada, para ela passar pelo crivo de um médium preparado para isso, ela vai receber uma recomendação de tratamento espiritual, através de passes, através de orações. Mas há casos em que haverá necessidade de que o caso dessa pessoa seja tratado naquilo que nós chamamos de câmara de desobsessão, ou na equipe socorrista de desobsessão dos centros espíritas. Exige-se a presença do obsedado durante o tratamento de desobsessão na câmara? Não. É até muito recomendado que ele não esteja presente. Por quê? Porque pode causar constrangimentos entre os presentes e principalmente entre o obsessor e o obsedado. Como é que se dá basicamente um tratamento de desobsessão numa câmara para essa finalidade? Nós temos uma equipe de médiuns que são divididas da seguinte forma. Nós temos um médium que nós chamamos de médium de doutrinação, que deverá ser experiente, não apenas no conhecimento da doutrina, mas sobretudo na arte do diálogo carinhoso e persuasivo com a entidade que ali estiver presente, a fim de fazê-la entender o mal que está praticando. E há algumas que sequer têm conhecimento de que já desencarnaram. Muitas exercem a obsessão até como uma forma de revolta, por não conseguirem entender a situação em que se encontram. Já há aquelas mais empedernidas, entidades que querem realmente praticar o mal, que sentem prazer em dominar alguém para praticar o mal. É sempre possível a comunicação entre doutrinador e essa entidade obsessora? Entidade obsessora que vai se manifestar através de uma outra categoria de médium, que é parte essencial do tratamento de desobsessão, que é o chamado médium de psicofonia, que nós conhecemos mais popularmente como médium de incorporação. Só que não incorpora nada, viu? A gente usa essa expressão médium de incorporação por falta de uma adjetivação melhor. Porque o espírito obsessor não entra no corpo ou no espírito do médium. O que o médium faz, é dar passividade ao seu aparelho fônico para que a entidade obsessora, se quiser, se manifeste através dele.
E o obsessor, se quiser, falará. E aí nós vamos ter que contar com a habilidade do médium doutrinador para convencê-lo a abandonar aquela atitude e reconhecer que está praticando alguma coisa muito equivocada. Juntamente a esses dois médiuns, o médium de doutrinação e o médium de incorporação, o psicofonista, nós temos uma equipe que é a chamada equipe de sustentação. O que é que essa equipe de sustentação faz? Através da oração constante e firme, projetam mentalmente, através da oração, todas as vibrações e os fluidos necessários para que a sessão transcorra na mais absoluta paz e tranquilidade. Porém, nem sempre isso dá certo. Há entidades que se tornam mais violentas, há entidades que se manifestam de uma forma mais revoltosa, e não é raro que o médium de doutrinação seja obrigado a lançar mão de um mecanismo que não deve ser subministrado à entidade logo de cara. Ele deve tentar primeiro convencer. Deve tentar fazer com que a própria entidade reconheça que está fazendo mal a alguém. Mas há casos em que isso não é possível, principalmente nas hipóteses em que o espírito vai ficando mais violento, ou fala palavras de baixo calão, ou então apresenta uma forma agressiva demais de se manifestar, e o doutrinador nota, por aquilo que a entidade fala, que ela sequer tem condição de entender que já desencarnou. Então ele pede ao plano espiritual, que está sempre presente, que se forme na mente daquele espírito a chamada tela mental. E através da tela mental ele vai ver a situação em que desencarnou. E evidentemente isso causa um choque. Nem sempre a pessoa está preparada, ou melhor, a entidade está preparada para aquela defrontação. Mas às vezes é a única alternativa que resta para a entidade se convencer de que ele não está mais entre os encarnados, e o que ele faz é praticar o mal. Quando há sucesso do doutrinador, normalmente essas entidades obsessoras são levadas carinhosamente pelo plano espiritual, pela equipe socorrista do plano espiritual, para onde for mais necessário para o início do seu tratamento. Ele vai ser levado, o obsessor, para um hospital espiritual, para um local de refazimento. Primeiro ele vai ser cuidado para que aqueles males que ele ainda sente, como se encarnado fora, possam ser debelados, e ele possa então adquirir um reequilíbrio, a partir do qual ele será então doutrinado para a prática do bem, para a verdade acerca da sua natureza como espírito e da necessidade de evoluir através das reencarnações sucessivas. Falando assim parece fácil. Ocorre, no entanto, o seguinte: muitas entidades às vezes levam meses, anos, até, para exprimir uma única palavra. Não é sempre que a manifestação entre o doutrinador e o obsessor, através do médium psicofonista, se estabelece rapidamente. E não há que haver pressa.
O tratamento às vezes é longo, pode durar anos até. Mas isso evidentemente não pode desestimular nem a equipe e muito menos vai desestimular a espiritualidade. A perseverança, a paciência, a tolerância, o carinho, o amor, sobretudo, acabará prevalecendo. Notem, porém, o seguinte: adianta para a pessoa do obsedado receber um tratamento assim e não mudar a sua atitude? Continuar a se comportar de uma forma que não esteja adequada aos ensinamentos do Cristo? Nós todos temos livre arbítrio. Nós mandamos em nós mesmos, porém sempre assumimos as consequências das nossas decisões. Se não houver uma mudança radical de comportamento por parte do obsedado, durante um certo tempo ele poderá até se ver livre de influências, mas voltando a se comportar da forma como fazia antes, ele será novamente obsedado. Ele abrirá flancos novos para novas investidas. Então a pessoa tem que assumir um comportamento ético, moral, cristão, que o faça se sintonizar com coisas elevadas, com pensamentos dignos, livrando-se, sobretudo, dos interesses materiais que circundam o orgulho, a vaidade, o ódio, a cobiça, a sexualidade irrefreável, os vícios e por aí afora. Se o obsedado não modificar a sua atitude, de nada vai valer o tratamento. Recomenda-se que a pessoa que esteja sob tratamento faça o evangelho em casa, o evangelho do lar, ou pelo menos leia o evangelho segundo o Espiritismo. E detenha o seu pensamento sobre aquilo que leu, no sentido de se autoconvencer a mudar a sua atitude, a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Sem que a pessoa do obsedado queira melhorar, nenhum tratamento trará resultado. Então a pessoa tem que querer se curar. E a cura vai, sobretudo, se manifestar através do quê? Da sua atitude digna, em termos morais, éticos, cristãos, a ponto, inclusive, do próprio obsessor perceber que nele não encontrará mais guarida em termos de influência negativa. Vocês sabem o que acontece quando o obsessor se defronta com um espírito superior? Ele cai fora rapidinho. Por quê? Porque ele sabe que não vai conseguir exercer domínio. Ele vai insistir com quem? Com aquele que se mostra fraco. Com aquele que lhe dá a abertura necessária para o exercício da sua influência negativa. Sem que isso ocorra, não há como existir obsessão. Não há como. Já está dentro do prazo, né, dona Neuza? 4 minutos ainda? Puxa, tempão. Dá para falar um bocado ainda. Gente, é evidente que eu não posso falar sobre tudo, sobre um assunto tão amplo, quando há, por exemplo, doutrinadores como Divaldo Franco, como o próprio Chico Xavier, André Luiz, que falaram tanto sobre obsessão. Então, recomenda-se a leitura. E recomenda-se, acima de tudo, o seguinte:
um exame profundo e honesto de cada um de nós mesmos. Somente nós é que sabemos onde erramos e que sentimos o que está errado. A não ser naqueles casos mais graves e mais adiantados de obsessão, em que qualquer um de nós pode verificar, pode observar que o comportamento daquela pessoa não é normal. É completamente desequilibrado. Então, aos primeiros sinais desse tipo de domínio, nós devemos procurar o quê? Socorro. Socorro fraterno no centro espírita, através de uma equipe de médiuns especificamente treinada para isso. Como aqui na casa, por exemplo, existe. E vou lhes dar uma notícia. Muitas vezes a obsessão acontece para aqueles que já estão preparados para aflorar a mediunidade e ou não sabem, ou sabendo tem medo de fazer, tem medo de se desenvolver, e acabam então se tornando presas frágeis dos obsessores. Então há necessidade, antes de tudo, que nós façamos um exame de consciência para identificarmos as nossas falhas e pressentirmos se é caso ou não de buscarmos o socorro devido e adequado. Às vezes a gente ainda não chegou num ponto de desequilíbrio tal em que o nosso comportamento possa parecer deslocado, mas nós já sentimos internamente as investidas. Então há necessidade de nós tomarmos uma decisão. Mas eu insisto, tratamento nenhum dará resultado sem que o obsedado modifique a sua conduta, passe a ter um comportamento ético-moral cristão mais elevado, a ponto de oferecer efetiva resistência contra a vontade do obsessor, até chegar ao ponto em que o obsessor desista de continuar aquela influência negativa. Eu agradeço a atenção de todos, renovo meus votos de um feliz ano novo, com muita paz, com muita saúde, com harmonia, com evolução, com a mudança do nosso comportamento, através da nossa reforma íntima, para andarmos e trilharmos sempre os caminhos iluminados por Jesus e abençoados por Deus nosso Pai. Boa noite, muito obrigado.